Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Hoje nós temos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal especialmente para vocês. Mas não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho porque assim vocês conseguem ficar cada vez mais atualizados. A cada vez que um vídeo sobe na plataforma, vocês são avisados e por isso vocês ficam extremamente atualizados com a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores. Muito bem, e a aula de hoje, caso vocês desejem, e eu indico, tenham acesso a esse material, nós disponibilizaremos um material especial sobre a temática de hoje para vocês comentarem aqui abaixo, eu quero. Então se vocês querem ficar atualizados de uma temática que eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês, já sabe, comentem aqui abaixo, eu quero, que nós disponibilizaremos um material especialmente dessa aula para cada um de vocês. Muito bem, após vocês terem ativado o sininho, se inscrito no canal e comentado eu quero aqui abaixo, vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, meus caros, o foro por prerrogativa de função é uma temática que é das mais cobradas em concurso público e já houveram diversos entendimentos do Supremo Tribunal Federal acerca dessa temática. Até algumas semanas atrás, vigorava o entendimento do Supremo que foi fixado no informativo 1168. O Supremo Tribunal Federal, no informativo 1168, através da ação penal 937, questão de ordem da ação penal 937, definiu que o foro por prerrogativa de função, ele somente se aplica aos crimes praticados no cargo, durante o mandato, durante o momento em que o indivíduo está empossado naquele cargo e em razão das funções deste cargo. Então percebam, quais eram os pressupostos para que uma autoridade com foro por prerrogativa de função tivesse acesso, ou melhor, fosse julgado perante os tribunais. Primeiro, crime praticado durante este cargo, durante o mandato, durante o exercício do cargo. Segundo, se este crime fosse praticado em razão das funções que ele exerce. Um exemplo, um deputado federal pratica um crime após a diplomação, primeiro requisito satisfeito. Mas esse crime foi um crime de ameaça contra sua esposa. Tem relação com o cargo? Não. Então, ficaria a julgamento da primeira instância. Mas e se, por exemplo, um outro deputado, neste caso, praticasse um crime após a diplomação? E este crime fosse, por exemplo, de compra de voto parlamentar. Neste caso, haveria aí a atração do foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Uma outra questão que também foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, na questão de ordem na ação penal 937, que foi julgada lá nos idos de 2018, 3 de maio de 2018, mesmo que a função, ela cessasse, este procedimento ele não ficaria com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal interpretou muito certamente esta questão, porque o Supremo Tribunal Federal pensou, olha, se esse indivíduo perdeu o cargo, será que o processo é remetido para a primeira instância ou continua perante os tribunais? Qual que será a questão que vai ser enfrentada? O que acontecia, meus caros? Antes, havia a denominada ciranda de processos ou valsa processual. Ou seja, eu, autoridade, acabo sendo processado e tenho por mente, olha, será muito melhor que eu fosse processado em primeira instância ou até mesmo para atrasar o processo. Então eu renunciaria ao cargo e daí esse processo cairia para a primeira instância. O Supremo Tribunal Federal quis definir muito bem qual que seria o momento que isso ocorreria ou não. E o Supremo Tribunal Federal, ele definiu que se a perda do cargo, a renúncia
ou qualquer outro fato que tivesse como consequência a perda do cargo, se essa perda do cargo ocorresse até o encerramento da instrução penal, este procedimento cairia para a primeira instância. Ou seja, iria para os tribunais de piso, para os juízos de piso. Mas se este procedimento, se a perda do cargo ocorresse após o encerramento da instrução criminal, nestes casos, a competência do tribunal para o julgamento dessa autoridade se prorrogaria. Então, meus caros, percebam que o Supremo Tribunal Federal definiu dois pressupostos, quais sejam crime praticado durante o exercício do cargo, durante o exercício do mandato eletivo, e se esse crime tiver relação com o cargo. E além disso, se o indivíduo ele se licenciar, ou melhor dizendo, se ele renunciar ao mandato, se ele exonerar, o processo fica com o tribunal ou cai? Depende. Se essa exoneração, se essa perda do cargo ocorrer até o encerramento da instrução criminal, o processo cai. Se isso acontece ao depois, o processo permanece e há prorrogação da competência do respectivo tribunal. A pergunta que ficou na época, quando que ocorre o encerramento da instrução criminal? E o Supremo também definiu isso, meus caros. Ora, o Supremo definiu que o encerramento da instrução criminal, ela ocorre no exato instante em que a parte é intimada para o oferecimento de alegações finais. Então, há a intimação da acusação para o oferecimento das alegações finais, neste caso, há o encerramento da instrução criminal. De novo, se o indivíduo ele exonera, ele perde o cargo antes do despacho que manda intimar a acusação para o oferecimento das alegações finais, a competência desce, vai para os tribunais de piso. Por outro lado, se a exoneração, a perda do cargo acontece após o despacho que intima a acusação para o oferecimento de alegações finais, neste caso há a prorrogação da competência dos tribunais superiores. Este entendimento, que foi definido através, novamente, da ação penal, da questão de ordem na ação penal 937, de 3 de maio de 2018, inicialmente foi fixado tão somente para os deputados e senadores, o que acabou sendo estendido para as demais autoridades com foro prerrogativo e função, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo STJ e por todos os outros tribunais. Acontece que recentemente, pessoal, e quando eu falo recentemente, vocês tenham isso em mente, no dia 11 de março de 2025, meus caros, o Supremo Tribunal Federal fez uma releitura deste entendimento. E eu já peço, se inscrevam para que vocês tenham essas notícias atualizadas. Imagine, 11 de março de 2025 tivemos um julgamento e a gente já está explicando esse julgamento aqui pormenorizadamente, mais, se vocês comentarem eu quero, vocês terão acesso ao material disponibilizado pelo curso, contendo todos esses entendimentos e ainda uma complementação interessante sobre o foro prerrogativo de função. E no dia 11 de março de 2025, o tribunal fez uma releitura desse entendimento. E ele entendeu que quando se tratar de crimes funcionais, a imposição da remessa dos autos para a primeira instância, ela viola a finalidade do foro prerrogativo de função, mesmo após a cessação do cargo. Então, o que o Supremo pontuou? Ora, o Supremo entendeu que quando o crime ele for um crime funcional praticado pelo agente, a competência do tribunal ela subsiste mesmo após o encerramento do mandato eletivo, mesmo após, meus caros, a saída do cargo. Então percebam, nós temos um entendimento genérico lá fixado em 2018 e hoje nós tivemos aqui um entendimento nas hipóteses de crimes funcionais em que, justamente centrada nessa natureza do crime praticado pelo agente, uma posição mais abrangente de que os crimes funcionais praticados por autoridades com foro prerrogativo de função, o popularmente conhecido foro privilegiado, mantém-se com aquele tribunal mesmo após
o término do exercício das respectivas funções. Ora, é necessário, segundo o Supremo, que houvesse o aprimoramento dessa orientação para garantir a imparcialidade, a independência do julgamento e ainda inibir um deslocamento do processo, porque antes estaria no tribunal e cairia para a primeira instância, porque isso ocasionaria lentidão, ineficiência e, meus caros, até mesmo lentidão na resolução destes casos criminais. Ora, tenham atenção, porque essa temática, meus caros, vai ser cobrada na prova de vocês. Não se esqueçam, se vocês querem ter acesso ao material, comentem eu quero aqui abaixo, que nós enviaremos esse material para vocês. Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos assistem.